desafortunados, dos assistidos, de todos aqueles que haviam de uma forma ou de outra que foram vítimas do destino da própria violência do governo militar. E ela tinha um outro aspecto. Ela era uma redação de bacharéis, né? Era uma redação formada por profissionais que haviam concluído o curso de Direito, mas que não exerciam a profissão. Daí, então, esse arraigado sentimento de defesa pelo estabelecimento do Estado de Direito, das garantias individuais, da liberdade de expressão e de pensamento. Então, de algum modo, tinha algumas características que eram só dela. E, sem contar, os profissionais que eu tive o privilégio de trabalhar e conhecer, que alguns foram meus mestres. Né? Eu até te contei com o Dr. Paulo, se não fosse o Dr. Paulo, o Dr. Adelino, eu trabalhei com o Nelson Rodrigues, que é dramaturgo muito conhecido, que é chegado, é uma das glórias da dramaturgia brasileira. O Nelson Rodrigues é uma pessoa muito valorada. Eu trabalhava no foco de sucessório, fumava também parecia uma chaminé, e torcedor do Fluminense, que eu acho que era o único que tinha na época, e ele apoiava o governo militar. A redação toda era contra o governo militar, e ele, de uma certa forma, sido vítima das primeiras incursões militares. Tentaram assim incendiar o jornal, na época, em março de 1964, em abril, no fim de abril. Então, o Nelson Rodrigues não contava, vamos dizer, isso era uma simpatia do coletivo, do conjunto dos companheiros. E toda vez que ele saía para tomar um café, ou para fumar, as pessoas faziam uma brincadeira que eu ficava com o coração na mão. Eles iam para a máquina de escrever e acrescentavam ali algumas palavras, aumentavam o texto do Nelson Rodrigues, e ele tentava, ele falava sozinho. Como assim, vai fazer, eu nunca esqueci de fumar assim, e contemplando a fumaça que enlovelava, né? E aí ele fumava, olhava para a máquina e continuava escrevendo. Isso era de uma maldade, ele não percebia que alguém tinha, evidentemente as pessoas acrescentavam um conjunto de palavras que tinha sentido, que dava um certo segmento ao texto. Bom, então eu trabalhei com o Nelson Rodrigues, trabalhei com a Adinaldo Silva, né? Eu sou revista conceituado da TV Globo, da estreia do ano que vem, com a Cine Santa, mais uma novela, que era uma figura também encantadora. Trabalhei com o João Saldanha, né? Enfim, Maurício Azevedo, o atual presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que era uma pessoa de gênio esquentado e que foi, na verdade, o meu mestre. Porque naquela época, os jovens que entravam numa redação de jornal, havia uma certa disputa entre os mais velhos de adotá-lo como toca. Era um ritual. Né? Então, aqueles noviços, aquele recém-chegado, havia assim alguém que não deixa de perceber. Né? Deixa que eu vou cuidar da formação dele, deixa que eu vou cuidar da formação. E eu tive a sorte de ter o Azedo como tutor. O Azedo foi a pessoa que deu os meus primeiros textos, corrigiu, escreve de novo, etc. E como a gente morava no Meia, no bairro da Zona Norte, havia uma polícia de saída do jornal do horário e viajava em 20 de ônibus até o Meia. Bom, a Urbana foi importante para mim, do ponto de vista de ter um caminho de luz, um sendero de luz. Ela me deu ela foi o meu norte, o meu guia. Né? Então, eu já sabia que era de um lado e qual seria a minha postura no exercício dessa atividade. Eu fui rapidamente para a Editora Abril, eu tive o privilégio de trabalhar aqui sobre a regência desse mestre na arte de escrever, que é o Valdário Dantas, que falou pela manhã sobre Graciliano Ramos. O Valdário é um dos melhores textos da imprensa brasileira. O Valdário era editor de texto de uma revista de autonomia. E o que fazia com que a revista realmente fosse uma revista saborosa, apesar de ser uma revista que gosta de motores, mas o Valdário conseguia dar um tratamento, um texto, não só nas cores, bom, ele faz fazer títulos com muita elegância, com muita competência. Então eu trabalhei com o Valdário, de 4 rodas, e aí eu fui fazer uma matéria para a Realidade, na verdade eu fui esperar um caminhão, ia subir os Andes,
Brasil, também fabricado na extinta, na falecida fábrica nacional de motores, no Rio de Janeiro. Vou terminar, mas consegue voltar uma história que o Aldário lembrou. Então eu lá, o caminhão chegava, e eu esperando o caminhão, e ligando para São Paulo, olha, o caminhão não chegou, mas está acontecendo alguma coisa estranha aqui na cidade. Temos camponeses armados, né, com metralhadoras pesadas, né, capacetes alemães, e acho que tem um golpe que vai acontecer aqui na Bolívia. E eu estou aqui no coração da linha de tiro. Na verdade não é um golpe. Comemorava o primeiro aniversário da morte do Che Guevara. Né? E os camponeses tinham tido uma participação fundamental no cerco, não só na perseguição, como também ao cerco que levou à morte do Guevara. Não foram os grandes que mataram, foram os camponeses que atuaram, então os americanos entraram e o Che foi morto. Então quando eu descobri que era uma festa em homenagem à morte do Che, eu era muito jornalista estrangeiro, eu liguei para São Paulo e disse, olha, faz uma matéria para a realidade. E aí então foi a minha entrada numa revista, da qual o Aldário mais tarde seria também diretor, e que foi um marco, né, na história da imprensa brasileira, porque ela resgata a grande reportagem, né, aquela reportagem mais trabalhada, com texto literário. E o Aldário então lembrou uma matéria que eu fiz aqui em Quatro Rodas, que me deu realmente uma certa projeção profissional. Eu tenho uma ligação profissional muito forte com a região, com as minhas melhores matérias, tanto na Quatro Rodas, depois na própria realidade, né, e na TV Globo, foram feitas aqui, nessa região. Né. Tudo começou aqui, geralmente no Hotel Carimã, no Hospital, que é um hotel mais distante. Né. Encontrei hoje, eu tenho um amigo que eu não vi há muitos anos, que me ajudou, foi o serviço, que era o oficial do Departamento de Fronteiras, que me ajudou de uma forma muito carinhosa, numa matéria muito complicada, que foi trazer um carro roubado também, um Galaxy que voltou, que tinha sido roubado em São Paulo. Nós acompanhamos toda a operação de resgate desse carro, em plena ditadura dos tropas, então era uma coisa muito complicada, e eu na época contei muito com a ajuda não só do Espírito, como também do Major Pesado. Bom, então, essa matéria de Quatro Rodas foi muito engraçada. Eu estava em Caxambu, quando vi no Correio não é uma matéria curta, mais perdida no campo de página, e que dizia que uma locadora de Belo Horizonte procurava loucamente por um Volkswagen, que tinha sido alugado a um alemão, um suposto engenheiro da Mannheim. Na verdade, ele era um grande estoque internacional. E ele subiu com o carro. Então, o que fez a locadora? Publicou, registrou o boletim de ocorrência e teve a sabedoria de mandar um telex, né, uma correspondência para a embaixada alemã, dizendo, olha, o alemão esteve aqui, colocamos o passaporte dele, subiu para o nosso carro. 20 dias depois da embaixada alemã, os alemães estão lá para casa, uma grande nação, também saiu da crise, né, dos pontos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles informavam a essa empresa em Belo Horizonte que o carro estava no poder no oficial paraguaio, que o alemão tinha atravessado a fronteira e que tinha pedido o carro para esse oficial paraguaio. Olha o nível de organização, né, da embaixada, a embaixada do Rio entra em contato com a embaixada da Alemanha no Paraguai, ele sabia para onde foi o carro. Então, entre eles acabam localizando o carro. Então, foi essa matéria, a procura do carro, achamos o carro, e aí encontramos mais 48 veículos, né, que não foi possível identificar tudo, foi uma matéria que teve uma grande repercussão na época, não sabia, ele ignorava que os carros eram roubados no Rio, São Paulo e levados para o Paraguai. Foi a primeira matéria que eu fiz. Bom, então, essa matéria de Quatro Rodas também chamou a atenção do pessoal da realidade. A turma, na realidade, gostou da matéria que eu fiz sobre a testa, né, do Che Guevara, e me convite da realidade. Eu fui depois para o Jornal da Tarde, trabalhei um período no Globo, um pequeno 2 anos, fui para o Jornal da Tarde de São Paulo, onde então a TV Globo me encontra já com 20 anos de produção, com um recorte especial, e me convidam para trabalhar em televisão. Foi uma coisa muito complicada, porque eu não fazia parte do meu projeto de vida.
ser, não posso isso, não. Em nenhum momento isso me ocorreu. E aí, eu me lembro bem que alguém disse assim, olha, o Armando Nogueira ligou para você. O Armando Nogueira era o diretor da Central Globo do Brasil. Eu achei que era uma brincadeira. Até porque a pessoa que me comunicou era uma espécie de, era o brincalhão da turma, da redação, da estação. E o Maurício disse assim, olha, não estou brincando não, ligaram para você. Eu acho que foi o Armando, eu conheço a voz do Armando. Eu também não devolvi a ligação. No dia seguinte, voltaram a ligar, era o Armando Nogueira me convidando para uma conversa. E eu me lembro da conversa com ele e dizia, mas Armando, você está me convidando para entrar na sua televisão? Eu disse, não, eu acompanho o seu trabalho.